Olá, pessoal. Como um dos pesquisadores da consciência, tendo a consciência como princípio inteligente e pesquisando, né, de forma integral, eu, Zamit Zumba, cumprimento, em nome da equipe coordenadora deste projeto estudo, todos os compassageiros evolutivos, tanto intrafisicamente como extrafisicamente, sendo-lhes, portanto, grato pelo amparo e pela assistência, sempre disponíveis no dia a dia. O esclarecimento que nos propusemos fazer hoje é sobre mais um assunto relevante, assunto semanal, relativo ao processo evolutivo, que é pessoal e é diário ou contínuo. E qual é esse assunto? Um assunto atemporal. Nós vamos trazer aqui os sinais que nos indicam estar fora do nosso propósito de vida, ou de nossa tarefa, ou de nossa missão, né? Da nossa programação existencial. Podemos dizer que você vale os seus propósitos. A intenção é o propósito. Então, o início, praticamente, de tudo é a intenção. E a intenção, por dedução, é o propósito inicial. A meta é o megafoco que a consciência deve ter para seguir em frente, para a sua caminhada. Tudo isso está no léxico do Ortopensadas. Faremos hoje, novamente, a abordagem pelo neoparadigma consciencial, um paradigma mais amplo, paradigma mais profundo, porém acessível a todos. Esta pesquisa continua tendo por base artigos publicados pelo colega Alexandre Pereira, pesquisador, voluntário e professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e seus artigos estão no site Consciência Lúcida, Dimensão Mental, além de redistribuídos nos sites da Conscienciologia. E aqui a gente deixa, por repetição, né, de forma recorrente, uma advertência. Essa abordagem não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Traz apenas informações básicas. Portanto, devemos todos estudar. Devemos todos nos aprofundar mais no assunto e não acreditar em nada, nem mesmo daquilo que estamos falando aqui, ou vamos falar, ou discutir, ou debater. É preciso que cada um experimente, que cada um tenha as suas próprias experiências. Analisem tudo com critério, aproveitem o que for útil, ou então esqueçam essas informações. Simplesmente isso, sem estresse nenhum. Por quê? Porque a ciência é construída por meio de exposição de ideias, como também do debate, né, sobre cada conteúdo. Sejam bem-vindos. Aqui a gente pode trazer como uma reflexão assim, ou reflexões para aquecimento de início. Há 3 atitudes pró-evolução consciencial. A perseverança na programação existencial, né? na missão, na tarefa de vida, na tarefa existencial. A constância no propósito. Não tem propósito? Seja constante, né? Não largue, não abandone,
tá? E a firmeza no foco, né? No mega foco, o foco prioritário, né? Que chamamos aqui de mega foco, grande foco, tá? Bom, isso tudo, de resto, significa a mesma coisa. Ou seja, o alto esforço evolutivo sempre continuado. Não esqueçamos que nossa origem é extrafísica e, portanto, coexistimos tanto intrafisicamente como extrafisicamente. E aqui é a pergunta para esse início. Você integra qual círculo de convivência? Tanto a convivência intrafísica como a convivência extrafísica. Que círculo de convivência é o seu? Qualitativo, homeostático ou conturbado, em desequilíbrio? Ah? Ok. Desenvolvendo o assunto, lembramos que vamos falar dos sinais que nos indicam estar fora desse propósito de vida existencial de cada um de nós. Basicamente, todas as pessoas renascem na vida material com algum tipo de missão ou propósito evolutivo. E damos o nome de programação existencial. Ou seja, de acordo com o nível de maturidade, cada um tem tarefas mais específicas quanto a si mesmo, ou em relação às outras consciências, por mais que sejam tarefas similares. Segundo a Conscienciologia, essa missão de vida, como já adiantei, se chama proexis, programação existencial. Entretanto, uma maneira de se preparar para essa missão, né, é frequentar os chamados cursos intermissivos, ou seja, aquela preparação para renascer ou ressomar. É o período que a consciência está lá na extrafisicalidade. É quando deixa essa dimensão intrafísica por dessoma ou morte ou descarte do corpo físico e energético e fica naquele período extrafísico se preparando para planificar sua própria existência. Então, curso intermissível, conjunto de disciplinas e experiências teóricas e práticas administradas à consciência extrafísica. Isso depois de determinado nível evolutivo. Não está disponível para todos por simplesmente querer. Assim como a faculdade, né, a universidade não está disponível para todos que não estejam preparados para tal, e sim só para aqueles que passam pelo ensino médio. O incompletismo existencial é justamente a vida que está desviada desses objetivos, ou que terminou sem resultados satisfatórios. É algo muito básico para muitos que já conhecem esse assunto, mas muito importante para aqueles que ainda estão no abecedário do processo evolutivo de forma mais qualitativa, mais lúcida, tá? Para melhor discernir. Provavelmente, a real tragédia humana seja a vida que não deu certo. Assim como é uma tragédia quando a consciência, né, ou uma pessoa, ou um jovem, ou mesmo adulto, sai para fazer um curso de graduação ou pós-graduação, de especialização, que está dentro disso aí, PhD, pós-doutorado, não importa.
vai para concluir com aquela empolgação, todos ficam sabendo dessa missão, dessa tarefa, mas por não se dedicar, é reprovado e volta sem o diploma. Olha que coisa mais triste. Então, isso se transforma numa tragédia. O contrário, né, do completismo existencial, do completismo de sua programação, de sua tarefa, de sua missão, é quando, ao se dedicar bastante ao curso, né, aquilo que está na planilha de sua execução possa ser aprovado e, então, receber o reconhecimento por meio, no caso, intrafisicamente, de um diploma e voltar e ser recebido por todos aqueles que o conhecem de forma alegre, festiva, até em carreata pela sua cidade. Então, cumprir com sua programação existencial na existência intrafísica é retornar para o ambiente extrafísico e ser bem recebido em sua comunidade original. Portanto, quem cumpre sua programação existencial de modo satisfatório termina a vida sob a felicidade do completismo existencial, ao invés do gosto amargo da situação oposta, que é o incompletismo, como eu já frisei de forma detalhada e mais objetiva. No entanto, quem se desviou de seus propósitos acaba demonstrando em ações e também em comportamentos, geralmente com ideias mais avançadas ou, né, com ideias, não, com idade, né, mais avançada, né, na terceira idade, por aí fora, no fim da vida, né, salvo raras exceções, evidentemente. Essas pessoas, essas consciências se sentem mal mesmo, né, sem uma explicação racional para as suas atitudes. Há um vazio nelas. Então, isso é um sinal de que está fora de sua programação existencial, né? Assim, a gente pode dizer que, nessa abordagem, vamos colocar alguns sinais da pessoa que está vivendo nesse incompletismo já, tá? E cada um adapte para a sua realidade. Agora, se não fizer algo a respeito para mudar ou reverter a situação, irá morrer nessa condição, irá dessomar, descartar seu corpo físico, biológico e energético na sequência, com uma melancolia daquelas mais tristes possíveis. Ou seja, é uma programação não cumprida. Então, vamos para os sinais que alguém está fora dos seus propósitos existenciais. Vamos começar pelo saudosismo? Pois bem, um indicativo da vida que teve algum desvio de rota é o saudosismo. Aquele saudosismo sobre o que já se passou, né? Ainda que não tenha sido tão bom, mas mesmo assim sente saudade desses momentos, desse período, ou de determinadas situações. Esse saudosismo, em geral, vem contaminado com fantasias que adocicam as situações como se tudo anteriormente fosse absurdamente melhor. Ou seja, é algo que é colocado de uma forma como tal, nunca mais fez aquilo, que ficou, foi único naquele momento. Quer dizer, esse pensamento saudosista é uma forma de obsessão que visa, inutilmente, se desligar do presente. Quer dizer, uma tentativa fútil de alteração do destino e, por conseguinte, do próprio
presente. O saudosismo é uma fuga, mesmo que o tempo não seja mudado. Ok? Vamos para o segundo sinal, como sendo melancolia. A pessoa que, no passar dos anos, vai caindo, né, em melancolia, pode ter como razão o distanciamento quanto aos seus propósitos de vida. Tá? Essa melancolia intrafísica, aqui enquanto estamos aqui na intrafisicalidade, é muito comum na terceira idade, justamente pelo fracasso em pontos importantes, ainda que tudo esteja no inconsciente. O indivíduo, mesmo embutido pelas dificuldades que a vida apresenta, quando se sai bem perante suas necessidades evolutivas, geralmente é radiante, é alegre, é disposto, é divertido, né? E além de uma disposição, né, daquelas, né, que nota a diferença, uma presença energética notável, né? E não sufoca, né? Ou fica sufocado pela tristeza, né? Ou estados depressivos. Então, há uma diferença incrível. Quantas vezes a gente se encontra com alguém que está quase morrendo? Né? Sem ânimo, sem nada. Você levanta, bate na costa, dá um abraço. O que está acontecendo, companheiro? O que houve? Pá, você está triste e tal. Pode ser um desvio de sua programação existencial. Aqui a gente pode perguntar o seguinte: você já teve, ou tem, ou está em um estado melancólico? E se está, sua melancolia é inicial ou já vem perdurando por um bom tempo? Está mais fácil de reverter ou está complexo? Então, saibamos que a tristeza é uma derrota emocional. E para a autorreflexão, estamos trazendo aqui o seguinte: o pessimismo é um desvio para a baratrosfera. Se alguém quer ir, depois de sair desta dimensão, né, para a dimensão extrafísica, ficar na baratrosfera, então já começa a ser pessimista. Tá? Porque o pessimismo é o desvio. Tá? Você sai de uma rota para outra totalmente indesejada. Tá? Como terceiro sinal, nós estamos trazendo aqui o forte mau humor. Né? A rabugice. Quem não conhece alguém rabugento? Né? Uma das questões mais óbvias do incompletismo existencial é a demonstração de uma pessoa mais idosa que apresenta mau humor ou forte rabugice. Quando a vida está fora dos trilhos, dependendo do temperamento pessoal, muitos descontam suas frustrações nos outros, como se os outros fossem o problema. Não é o caso de quem tem a doença do mau humor desde muito pequeno. Nada disso, tá? O que se deve prestar atenção é na mudança de temperamento com a idade adulta e o modo como isso reverbera nos seus familiares. Para muitos, o incompletismo existencial enfurece mesmo, ok? Então, vamos prestar atenção se há alguém próximo a nós nessa situação. Um quarto sinal que trazemos são os devaneios suicidas.
ok? Os devaneios suicidas são uma terrível condição onde o indivíduo continuamente fantasia situações tirando a própria vida. Se a personalidade for fraca quanto à vontade, é possível que, em algum momento ou circunstância, acabe colocando em prática essa tolice. Só para a gente ver que o suicídio promove o incompletismo absoluto ou a derrota total, pois antes de qualquer coisa, o suicídio é provavelmente a maior covardia humana. Quem desiste da vida tem um tipo horroroso de vivência após a morte, vivendo afundado em emoções perturbadoras, em locais extrafísicos doentios. Então, afaste toda forma de imaginação relacionada à própria morte, ou ao descarte físico, porque a vida continua, nada acaba com o descarte do corpo físico e, em seguida, do veículo energético na sequência. Quinto sinal, desilusão quanto à vida e a si mesmo. É comum ver quem não realizou seus propósitos básicos de vida afundado em emoções de vazio e desilusão. É incrível, mas não tem perspectiva de vida mais. É um autoderrotismo constante, né? Aliás, boa parte dessa desesperança parece ter relação com os outros, mas, na verdade, é relativo a si mesmo. Então, dessa forma, essa consciência desiste de tudo, né? E essa falta de vontade não permite achar forças suficientes para alcançar qualquer sonho. É uma consciência desprovida de sonhos, é pessimista, é desacreditada, é sem confiança, né? É uma condição, essa é uma condição das piores que nós conhecemos, justamente por sentir que nada vem dando certo e que todo esforço é apenas uma energia gasta. Tá? Ou seja, esses enganos vão intoxicando e corroendo o lado emocional, que já está fragilizado. Aqui a gente pode dizer que a desesperança é o anestésico da determinação. Você perde a determinação, a vontade de continuar qualquer coisa ou de permanecer, né, em algum lugar, em alguma situação. O sexto sinal é esquecimento dos princípios e valores. Uma vida desviada de sua rota pode apresentar a perda dos princípios e valores, que antes eram claros e exaltados. Essa perda é, naturalmente, quanto ao que a pessoa pratica, e não apenas sobre o que ela fala. Ou seja, a pessoa antes sincera, né, pode se tornar dissimulada. O cooperativo vira competitivo. O respeitoso se transforma em sarcástico. A assistencialidade é sufocada pela inveja, né? E assim a gente vai deduzindo o restante. Há uma mudança bastante visível no comportamento daqueles que nós conhecemos, e dá para notar. Então, mesmo ficando, essa consciência ficando mais velha fisicamente,
se apresenta em pior condições frente à juventude, no lugar de ser o contrário. Quanto mais experiência, vivência, se tornar um cabedal de exemplos, né, de exemplificações, de conteúdos, de formas diferentes de ver a vida e fazer algo. Tá? Então, aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: a desilusão assassina princípios pessoais? Tire as próprias conclusões. Sétimo sinal: falta de objetivos e metas. Em uma vida que não se está dando certo, normalmente não há metas e objetivos, ou os mesmos foram distorcidos. Então, é importante dizer que muitos passam décadas sonhando com ilusões irrealistas, né, de fama, de fortuna e grandiosidades, com os quais não passam de mero desejo e distração mental. Não fazem nada para realizá-los, mas não passam um dia sequer sem essas fantasias. Em certa altura da vida, né, é comum não desejarem mais nada e vivem desprovidos de qualquer objetivo existencial. Assim seguem não desistindo de viver, tá? Porque senão seria um suicídio, mas seguem sem uma razão de sustentação plausível, tá? Ou significativa. Como oitavo sinal, podemos trazer aqui a vida sem assistência. É sabido que existem personalidades com missões de vida bem simples e modestas, né? Voltadas para questões pessoais bem específicas. Entretanto, é comum a sensação de deslocamento em função de uma vida apenas egóica. Isso a gente pode chamar de antiassistencial, que não enxerga nada, muito menos quem leva uma vida repleta de auxílios e suportes às necessidades alheias, às necessidades dos outros. Se você percebe que possa estar no rumo desse incompletismo existencial, talvez seja o momento de repensar como se encontra o seu nível assistencial. Saibam que somos engrenagens interligadas. A assistência deve ser mútua. Não há evolução sem assistencialidade. Cosmoética, evidentemente. Tá? O que vai volta, o que você coloca no banco, se torna crédito. O que você tira se torna débito. O que é que você prefere? Assim é a vida. O nono sinal é o comodismo e a acomodação imutável. Outra tendência é a acomodação do tipo irreversível, tá? A ponto de ser um exemplo de paralisia e também de improdutividade. Assim segue fazendo o menor esforço possível, sem qualquer interesse maior, justamente por não enxergar nenhuma relevância ou importância em nada. Esse tipo de conduta leva inevitavelmente ao subnível, ou seja, o desperdício dos potenciais pessoais de quem poderia fazer muito. E, mesmo assim, opta por ser inferior às próprias capacidades. O comodismo é a
pseudomorte. Ok? Para a autorreflexão, trouxemos aqui a seguinte mensagem: ninguém se arrepende de dizer a verdade para corrigir um desvio anticosmoético. Então, se houve um desvio anticosmoético, assim que notar, que verificar, né, que sentir que é anticosmoético, busque informar a verdade, busque substituir com a verdade. Pode haver impacto, mas você não se arrependerá. Ok? O penúltimo sinal, envolvimento com ações autodestrutivas. A tendência de quem está muito distante de sua missão de vida é o envolvimento com questões que trazem prejuízos, né? Prejuízos pessoais imediatos ou até a médio prazo. Assim, pode ocorrer um envolvimento com o quê? Com drogas, quer sejam leves ou pesadas, não importa, com o aumento do consumo do álcool, né? Isso é uma fuga, tá? Ou a vivência de atitudes de risco, ou atitudes de perigo, que é a riscomania. Condição mais dramática é quando se coloca em meio a conflitos e guerras, né, de forma espontânea e motivado para o belicismo em geral. Tem gente que saiu do Brasil para ser voluntário na Ucrânia, por exemplo, para participar da guerra. Tá? Então, sentem, ainda que inconscientemente, que se a vida está perdida, então não tem mais nada a perder. Aí vai para a riscomania em geral. Às vezes até parece mais fácil destruir o que já está um pouco quebrado ou quase destruído. Bom, por último, vem as automneses dispensáveis. Tá? É uma consciência que ele tende a realizar em suas vidas, né, humanas, apenas aquilo que está habituado, pode levar ao incompletismo. Então, esta automnese dispensável, tá? Ou seja, a repetição de atividades, de profissões, de linhas do conhecimento, doutrinas, ideologias, né? Vida após vida, com poucos acréscimos quanto à evolução pessoal, é próprio do incompletismo existencial. Então, essa postura é quase um comodismo existencial, por não se aventurar em terras desconhecidas. Assim, o indivíduo segue repetindo, né, a si mesmo, e com o passar do tempo, surgem as emoções de vazio e de inutilidade pessoal. Aqui vem a perguntinha: você faz algo que não precisaria mais fazer? Cada um tem que ver isso. É muito importante fazer essa revisão. Essa sensação de deslocamento quanto ao propósito de vida é algo pessoal e um sentimento que não pode ser demonstrado. Se você sente, né, que algo não vai bem, não negligencie essa percepção. Analise, investigue, descubra a causa e faça algo antes que seja tarde demais. Afinal, é melhor fazer o que é possível do que se lamentar pelo que simplesmente não fez. E para a autorreflexão, trouxemos: ocorrem muitos desvios de autoprogramação existencial causados pelos caprichos pessoais. Alguma colocação? Alguma pergunta? Então vamos para as considerações finais.
mais questões autorreflexivas, ok? Primeira, não importa a sua idade, pois tudo pode ser melhorado antes da morte física. Segunda questão autorreflexiva. Essa recomposição do caminho depende exclusivamente da vontade. Terceira, na fase da juventude, podem ocorrer desvios somáticos, por exemplo, tá? A partir de ideologias e drogas. Mas pode também haver desvios mentais somáticos, de escritos, de livros, artigos, coisas que a consciência veio para fazer e expandir para a policamalidade, para o universo, e contribuir mais para uma homeostasia da própria humanidade. E a pergunta final é: e na sua idade atual está havendo algum desvio? Se tiver, volte ao trilho imediatamente. Pergunta, colocação. Referência bibliográfica, já falei no início. Alexandre Pereira, com vários artigos na Conscienciologia, em seus canais de fácil acesso. Então, aprofundem-se nas pesquisas, porque elas mostrarão seu perfil e suas tendências. Gratidão às consciências intrafísicas e gratidão às consciências extrafísicas. E até o próximo tema. Muito grato.